Quarta-feira, dia da gente conversar sobre saúde aqui no Band News Station com o Dr. Álvaro e hoje falando sobre a vacina contra a chikungunya. O Ministério da Saúde quer pedir inclusive a incorporação da vacina contra a doença no Sistema Único de Saúde. O imunizante teve o registro aprovado pela Anvisa e por isso que a gente está falando aqui sobre esse assunto. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, Roberta. Bom dia para o Fábio. O Barão não está, hoje estamos com o Fábio. Isso. Olha, acho que a primeira coisa para os nossos ouvintes, esse termo chikungunya, eu vou perguntar para vocês dois. Qual é o significado da palavra chikungunya? De onde vem esse nome? Vocês sabem isso? Doutor, me pegou, Não, doutor. viu? Mas Não, eu queria saber, eu vou me pegou dessa vez. Lembrar que essa doença tem várias origens, África, Caribe, e no dialeto lá de algum dos países onde começou os casos, é uma dor incapacitante nas articulações, que a postura do paciente chikungunya é uma postura dobrada de dor. Então, por que a gente está falando de vacina de chikungunya no Brasil, né? É uma doença que já existe desde os anos 50, começou lá na Tanzânia, na África, e o Brasil, desde 2004, a gente começou aí, desde 2014, na verdade, a ter uma circulação sustentada desse vírus em algumas regiões do nosso país, né? E em 2023, só para vocês terem ideia, nossos ouvintes, a gente teve aproximadamente mais de 300 mil casos suspeitos de chikungunya no Brasil, especialmente na região sudeste e região nordeste, alguns estados. E como essa doença é transmitida? Eu acho que nossos ouvintes já ouviram falar do velho e bom Aedes aegypti, que pode transmitir dengue, pode transmitir zika e também pode transmitir chikungunya. Agora, como é que é essa doença? O paciente tem febre, dor no corpo, parece muito com dengue. Só que diferente da dengue, a chikungunya não tem aquele contexto de mortalidade, do paciente evoluir para um desfecho óbito. No caso da chikungunya, tem uma chatíssima complicação, uma coisa muito, muito complicada, que é uma dor articular que pode ficar nas juntas, como o povão fala aí, durante meses, até inflamando a articulação e gerando um quadro incapacitante para o paciente que tem chikungunya. Então, ter uma vacina seria interessante para vacinar os locais do Brasil onde a gente tem uma circulação sustentada desse vírus. Então, é mais uma doença transmitida pelo Aedes, é mais um desafio em saúde pública no nosso país, e assim como a gente quer ter vacina para todas as doenças infecciosas, vacinas seguras, ficou aí a possibilidade de discussão de incorporação de uma vacina para chikungunya no nosso país, né? Ô doutor, então seria, se incorporada ao SUS, uma vacina distribuída em locais específicos, com uma distribuição limitada? E uma segunda questão, qual que é o processo burocrático, né? Porque o governo disse que pediu a incorporação da vacina ao SUS, o pedido já foi encaminhado ao Conitec. E qual a dificuldade burocrática a partir desse pedido? Boa, Fábio. Assim, primeiro que não seria para todo o território nacional, assim como, por exemplo, uma época da febre amarela a gente vacinava só as áreas de risco para a febre amarela, que infelizmente mudou agora quase todo o território nacional risco para a febre amarela. Toda vez que você incorpora uma tecnologia, inicialmente você faz as áreas onde tem uma concentração de casos, né? Então essa vacina já foi aprovada pelo FDA, então ela até passou por algumas instâncias regulatórias, e todo o processo de tecnologia que é implementado no Sistema Único de Saúde tem que passar pela Conitec. E a avaliação de custo-efetividade dessa estratégia. Passando por essas etapas, a gente vai entrar no processo de escolher as regiões, os estados onde a gente vai implementar essa vacina, e aí sim começar a fazer a vacina, fazer uma vigilância, né, pós-vacinal também desses pacientes, e realmente avaliar se, por exemplo, qual é a complicação de chikungunya? É uma dor articular incapacitante. Será que os dias que os pacientes vão perder versus o custo da vacina? Então é estudo de custo-efetividade. Você tem essa passagem também é importante em qualquer tecnologia incorporada no SUS. Mas é uma doença muito chata para os pacientes que têm, parece muito com dengue no começo, o problema é o pós-chikungunya, que pode ser bem desafiador para quem tem doença. Pois é, e inclusive, espaço aberto para os ouvintes se quiserem fazer perguntas sobre chikungunya, pelo 999-592100. Doutor, tem até um meme que circula na internet que faz referência a essa dor tão intensa nas articulações que você estava explicando da chikungunya, né? Que fala que depois dos 35 não é mais ressaca, depois de beber um pouquinho mais. É chikungunya, é uma brincadeira, mas que faz uma referência ao desconforto enorme da chikungunya. Quem teve não esquece. Nesse sentido, doutor, a principal diferença da dengue é o pós, são as complicações, ela tem muito mais chances de complicações neurológicas do que a própria dengue. E os ouvintes estão perguntando se dá para pegar as duas coisas também pela mesma picada do mosquito.
Olha, realmente a dor pode ser incapacitante, pode ser uma complicação. Na fase aguda, parece muito com dengue, febre, dor no corpo. O que fica muitas vezes, depois que o paciente melhora a febre, o que chama atenção é um quadro residual de inflamação de articulações. Também pode ter comprometimento neurológico, a chikungunya, assim como a dengue. Não é tão frequente, mas nas duas doenças não é comum comprometimento neurológico. Pode fazer uma síndrome chamada Guillain-Barré, acometimento dos nervos periféricos, e realmente é uma doença que tem mais complicações articulares. Agora, a mortalidade é raro morrer por chikungunya, é mais comum dengue, porque a dengue pode dar uma síndrome de sangramento, extravasamento endotelial, então pode ser mais grave a dengue do ponto de vista de letalidade, uma doença pouco letal a chikungunya. Pode pegar duas doenças sim, pode pegar a zika, depois pegar a chikungunya, depois pegar a dengue. No Brasil, é uma alegria viver no território nacional com a diversidade que a gente tem de bichos transmitidos por esse mosquito chamado Aedes aegypti. Então, é desafiador. Quando a gente controla o Aedes, a gente acaba controlando as três doenças ao mesmo tempo, né? É isso. Antes da próxima pergunta, só um esclarecimento. Alguns ouvintes questionando aqui. Eu citei a Conitec na pergunta ao doutor, e o doutor Álvaro respondeu a Conitec. Os ouvintes, o que é Conitec? Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Boa. Isso que é a Conitec. Muito bom. O William pergunta o seguinte, doutor, como é que é o diagnóstico da chikungunya? É exame de sangue? Nosso ouvinte sempre com perguntas boas, né? É um teste de sorologia, exame de sangue que você faz, geralmente depois de 5 a 7 dias, como é na dengue, a gente demora um pouquinho para colher a sorologia. Também eu posso fazer um exame, uma pesquisa direta de vírus na fase inicial da doença, é um método de biologia molecular. É um diagnóstico difícil, né? A chikungunya é um togavírus, é um vírus aí que não é um flavivírus, que é como é o vírus da dengue, é outra família de vírus. Inclusive, ela felizmente não cruza o diagnóstico sorológico. Zika e dengue pode cruzar a sorologia. Já a infecção pelo chikungunya não é possível ter, felizmente a cruzamento não existe, então vai ficar mais fácil de fazer diagnóstico. Então, sorologia, exame de sangue mesmo. Doutor, no caso da vacina da chikungunya, a gente também não deve ter para o público mais velho, para os idosos, como acontece na dengue? Pois é, Roberta, toda vez que a gente faz uma vacina, desenvolve uma tecnologia, estuda em estudo de fase 3, tudo antes de liberar, sempre a gente tem o maior cuidado de excluir gestante, idoso dos estudos iniciais, porque são populações mais vulneráveis, né? Tem a questão da má formação na gestação, de uma vacina que pode trazer problema nos idosos. Então, por enquanto, a gente não tem estudos desses grupos populacionais. E sempre é um problema, porque são grupos que a gente gostaria de ter resultados para poder implementar essas tecnologias. Mas, por enquanto, os estudos são uma população fora desses estratos aí de idade. Doutor, o Cristiano pergunta, assim como a dengue, só pega chikungunya pelo mosquito, não dá para transmitir de pessoa para pessoa, né? Não, boa pergunta também, não tem transmissão. Se você morder alguém, você não vai passar, pode ficar. Se for pro cabeleireiro cortar aí algum local, sangue não, né? Tem caso até possível de transmissão vertical mesmo, né? Isso é adventado, né? Mas geralmente é chamada, que a gente chama no mundo da infectologia, transmissão vetorial por mosquito. Qual que é o tratamento para chikungunya, doutor? Ótima pergunta também, Roberta. Quando você está na fase aguda, é a mesma coisa da dengue. É remédio para febre, para tirar dor, para hidratação. Agora, quando eles desenvolvem uma complicação de chikungunya, por exemplo, uma artrite, um quadro de uma síndrome reumatológica, porque pode acontecer, especialmente em mulheres acima de 40 anos, depois da chikungunya, da doença aguda, até a fase crônica, com reumatismo mesmo, dor, inflamação articular, aí você vai ter que tratar como se fosse uma artrite reumatoide, dar uma droga para modular a inflamação na articulação, um anti-inflamatório, potente, por um longo tempo. Então, na fase aguda igual dengue, e na fase crônica, as complicações aí tem que ser manejadas de acordo com cada sítio, mas a articulação é o principal. Qual vacina a gente deve ter antes, hein, doutor? Já sendo usada do Butantan? Vacina da dengue ou da chikungunya? Olha, eu acho que a dengue tá na frente, né? Tem a vacina do Butantan de única dose, a gente está muito esperançoso. O Butantan desenvolveu uma vacina fantástica para dengue, um estudo grande, foi até publicado em revistas importantes do mundo. É uma vacina em parceria com o Butantan. Então, a gente está torcendo para que, pelo número de casos e pela magnitude da doença, gravidade, a gente gostaria, claro, de todas as vacinas, mas o Brasil é o campeão mundial de casos de dengue, todo ano as epidemias sucessivas graves, com óbito, então a gente gostaria que primeiro fosse dengue, num acesso mais expandido, mas tudo depende de fabricante, quantidade de doses. A vacina da Takeda tem o único fabricante global, ele não deu nem conta de fornecer só para grupos que o Ministério escolheu pela dificuldade de produção, e por isso que se tiver produção nacional pelo Butantan, aí talvez a gente tenha uma expansão mais rápida para o SUS, uma vacina para todos os grupos etários, né?
Aliás, antes de dar tchau pro doutor, já que tocamos nesse assunto da vacinação contra a dengue, tá muito abaixo da meta, hein, gente? Vamos levar a criançada para vacinar, né? As informações dizem isso, tá abaixo da meta, mas de longe, né, doutor? Para crianças até 10, 14 anos, é isso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Fábio, é isso mesmo. Né? Na minha época, Fábio, falar para os nossos ouvintes, eu tava até conversando com o pessoal aqui do Hospital das Clínicas, a mãe colocava a gente por um camburão, falou, vamos todo mundo tomar vacina. Não adianta, podia para chorar, podia espernear, podia fazer o que fosse, você tinha que tomar vacina. Hoje, aquela cultura dos pais de olhar a carteira vacinal como parte da saúde dos seus filhos. Então, gente, vamos abrir nossos olhos novamente. É sarampo voltando, poliomielite, é dengue, todas as vacinas do SUS, e as pessoas não querem tomar vacina. É para deixar qualquer profissional de infectologia de vacina nervoso. Mas então, para ficar calmo, nossos ouvintes são inteligentes, são antenados com a ciência e vão levar os filhos para vacinar sim. Até porque nessa época do ano, entre abril e maio, sempre é esperada a fase mais crítica dos números aí de contágio da dengue. Então, quem não levou os filhos para fazer a vacinação, faça isso logo, gente. Ou para voltar para tomar o reforço. Muita gente leva para a primeira dose, não volta e também não adianta. É a hora, se não fez até agora. Doutor, obrigada, viu? Ótimo feriado para você. Voltamos a nos encontrar por aqui na quarta que vem. Ótimo final de semana, Roberto, Fábio. Bom final de semana para todo mundo. Feriado.